Um menino negro de 3 anos aponta para um policial no tribunal e diz duas palavras simples. É ele, mamãe. O que acontece em seguida é inacreditável. O silêncio no Tribunal Distrital de Oakwood foi quebrado abruptamente naquela tarde, chuvosa de terça-feira. O salão austero, com suas paredes de madeira escura e bancos dispostos em fileiras organizadas, estava excepcionalmente lotado para o que muitos consideravam apenas mais uma audiência de rotina. É ele, mãe. Duas. Palavras simples proferidas com a clareza surpreendente de uma criança de 3 anos. O pequeno Isaiah apontou o dedo diretamente para o policial Thomas Reeves, que acabara de entrar pela porta lateral com outros policiais do Departamento de Polícia de Oakwood. O rosto do policial Reeves, normalmente impassível após 15 anos de serviço, mudou instantaneamente. Primeiro surpresa, depois algo mais perturbador. Medo. Suas mãos, que segundos antes seguravam firmemente seu distintivo policial, começaram a tremer visivelmente. Tanya Wilson, uma mãe solteira de 28 anos, tentou acalmar o filho, puxando-o delicadamente para o colo. Shoo, Isaiah, não podemos apontar para as pessoas, sussurrou ela, mortificada pelos olhares curiosos que agora se voltavam para eles. Mas Isaiah não se acalmava. É ele, mamãe. O homem mau da casa da vovó. A voz da criança ecoou pelo tribunal. Silencioso. Cada palavra perfeitamente audível, até mesmo na última fileira. O juiz Wilson, conhecido por sua impaciência com interrupções, bateu o martelo. O tribunal está em sessão. Seus olhos penetrantes fixaram-se primeiro na criança, agitada, depois no policial visivelmente abalado. Tanya trouxera Isaiah porque não tinha com quem deixá-lo. Ela estava lá apenas como testemunha em um caso de roubo ocorrido perto de sua loja de conveniência 6 meses antes. Um caso sem nenhuma conexão aparente com o policial Reeves. Ou assim todos pensavam. A promotora Eleanor Hayes, organizando suas anotações para o próximo caso, observava a reação incomum do policial com interesse crescente. 15 anos como promotora a ensinaram a reconhecer a culpa quando havia, e o que via agora disparava todos os seus alarmes internos. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, anunciou o juiz, sentindo a tensão crescente. Policial Reeves, gostaria de falar com o senhor em meu gabinete. Enquanto o policial mancava em direção ao gabinete do juiz, o promotor Hayes se aproximou discretamente de Tanya. Senhora Wilson, certo? Podemos conversar um instante? Tanya assentiu nervosamente, ainda tentando acalmar a Isaiah, que mantinha o olhar fixo no policial que se afastava. Seu filho já teve algum contato anterior com o policial Reeves? Perguntou Hayes em voz baixa. Não que eu saiba, respondeu Tanya, confusa. Só estamos aqui por causa do assalto à mão armada. Os ladrões usavam máscaras, nunca vi os rostos deles. Mas sua mãe... Onde ela mora? Insistiu Hayes. Eldridge Grove, do outro lado da cidade. Minha mãe foi assaltada há alguns meses. Ela tem 72 anos e mora sozinha desde que meu pai faleceu. Foi traumático para ela. A voz de Tanya falhou ao fazer a conexão. Os policiais que atenderam ao incidente disseram que eram apenas adolescentes da vizinhança. Um deles mancava. Ambos olharam para a porta pela qual o policial Reeves havia saído. Seu andar irregular agora carregava um significado totalmente novo. Nos minutos que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. O promotor Hayes fez um telefonema urgente, falando em voz baixa e gesticulando enfaticamente. 2 agentes federais entraram no tribunal, posicionando-se discretamente perto das saídas. O celular do policial Reeves, deixado sobre a mesa, começou a tocar sem parar. O que ninguém sabia naquele momento era que 2 simples palavras de uma criança de 3 anos estavam prestes a desencadear a maior investigação de corrupção policial da história de Oakwood. Enquanto todos retornavam aos seus lugares, uma pergunta pairava silenciosamente no ar.
Como uma criança tão pequena poderia reconhecer um rosto que supostamente nunca tinha visto antes? Se esta história já está mexendo com suas emoções, não se esqueça de se inscrever para descobrir como um momento de coragem infantil desencadeou uma investigação que revelaria segredos guardados por anos nas sombras do sistema criado para proteger os cidadãos de Oakwood. Nas 48 horas seguintes ao incidente no tribunal, Tanya Wilson viveu entre o medo e a esperança. O promotor Hayes havia ordenado proteção imediata para ela, a Isaiah e sua mãe idosa. 2 policiais à paisana se revezavam em um carro sem identificação em frente ao apartamento dela, no modesto conjunto habitacional de Oakwood Heights. "Mamãe, por que esses homens estão sempre vigiando a nossa casa?" perguntou a Isaiah enquanto desenhava silenciosamente na mesa da cozinha, sua inocência intacta, apesar do caos que havia desencadeado. "Eles estão nos protegendo, querida", respondeu Tanya, tentando manter a normalidade enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. O que começara como um simples depoimento de testemunha em um caso de roubo, agora colocava Tanya no centro de algo muito maior e mais perigoso. Seu telefone vibrou. Era o promotor Hayes novamente. "Terceira ligação hoje, Sra. Wilson. Preciso que venha ao meu escritório hoje à noite. Descobrimos algo." A voz normalmente controlada do promotor carregava uma urgência inegável. "Traga seu filho e não conte a ninguém para onde está indo." O escritório do promotor estava estranhamente silencioso. Às 20h30, Hayes conduziu Tanya e a Isaiah por um corredor lateral até uma sala de conferências isolada. Lá dentro, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos esperava, com o rosto marcado pela experiência, mas com olhos gentis que se iluminaram ao ver Isaiah. "Este é o detetive Marcus Johnson, da Corregedoria Aposentado", Hayes o apresentou. "Ele está trabalhando extraoficialmente em algo que acho que você precisa ver." Johnson abriu um laptop. "Nos últimos 3 anos, venho reunindo provas sobre um grupo de policiais de Oakwood envolvidos em uma série de assaltos contra idosos negros e latinos." Sua voz era calma, mas carregada de indignação contida. Sempre os mesmos padrões. Sempre os mesmos distritos, sempre os mesmos policiais respondendo primeiro aos chamados. A tela mostrava fotos do policial Reeves e 3 outros policiais em várias cenas de crime, incluindo a casa da mãe de Tanya. Eles escolhem idosos que moram sozinhos, estudam suas rotinas e atacam quando sabem que há dinheiro em casa, como no dia da aposentadoria. Depois, são os primeiros a chegar ao local, garantindo que qualquer evidência incriminadora desapareça. Johnson clicou em mais fotos. O problema sempre foi provar. Ninguém conseguia identificá-los porque usavam máscaras. Ninguém, até Isaiah. Tanya sentiu um arrepio. Mas como uma criança daquela idade poderia ter uma percepção extraordinária para detalhes que os adultos muitas vezes ignoram? Interrompeu uma mulher que entrava na sala. "Doutora Amara Davis, psicóloga forense infantil." Ela se apresentou sentando-se ao lado de Isaiah. Eles notaram padrões de movimento, tons de voz, maneirismos peculiares. Seu filho provavelmente reconheceu algo no policial Reeves que os adultos não conseguiam. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o policial Thomas Reeves estava sentado em um bar escuro com outros 3 homens, todos policiais, visivelmente tensos. "É só uma coincidência. Só um moleque falando bobagem", argumentou Reeves, virando seu terceiro uísque. "Nada vai acontecer." "Você viu os federais no tribunal", retrucou o sargento Peterson. "Isso não é nada. Hayes está investigando e aquele maldito Marcus Johnson estava no escritório do promotor hoje." "Johnson está aposentado. Ele não tem jurisdição nem credibilidade. É considerado um velho paranoico", disse Reeves, tentando controlar o tremor nas mãos. "Além disso, o chefe Rivera está do nosso lado. Sempre esteve." "Por enquanto", murmurou Peterson. "Mas se isso chegar à mídia..." Reeves bateu o copo na mesa. "Foi só uma criança apontando o dedo. A palavra de uma criança de 3 anos contra 4 policiais condecorados, em quem você acha que eles vão acreditar?"
Naquela mesma noite, a doutora Davis conduziu uma sessão especial com Isaiah, usando bonecas e brinquedos para ajudá-lo a expressar o que havia testemunhado. Com uma câmera filmando discretamente, ela perguntou: Isaiah, você pode me mostrar o que o homem mau fez na casa da vovó? Isaiah pegou uma boneca policial e a carregou mancando pela mesa. Então, com uma precisão perturbadora, imitou alguém, gritando com uma idosa exigindo dinheiro. Ele falava assim, disse, adotando um tom mais áspero, e então bateu na boneca da vovó quando ela não conseguiu encontrar o dinheiro rápido o suficiente. Tânia cobriu a boca, horrorizada. A criança nunca tinha mencionado esses detalhes antes. Tem mais uma coisa que você precisa ver, disse Johnson, remexendo numa pasta. Ele mostrou-lhes extratos bancários revelando depósitos substanciais em dinheiro nas contas dos 4 policiais, sempre 2 dias após os roubos relatados. Precisamos de mais do que coincidências. Precisamos de evidências concretas que conectem Reeves diretamente ao crime, disse Hayes. Nesse momento, Isaiah, que brincava quietinho num canto, levantou-se de repente. Mamãe, o homem mau deixou isso cair, disse ele, gesticulando em direção a algo no chão da casa da vovó. Era brilhante. Os adultos trocaram olhares perplexos. Que coisa brilhante, querida? Perguntou Tânia gentilmente. A mesma coisa que ele tinha aqui, respondeu Isaiah, apontando para uma foto do policial Reeves no laptop, onde um distintivo de mérito personalizado brilhava em sua lapela. A sala ficou em silêncio. Se o distintivo de Reeves tivesse sido encontrado na cena do crime e desaparecido durante a investigação oficial, começou Hayes. Esta poderia ser a prova que ligaria definitivamente o policial ao roubo. A mãe dele ainda mora lá? Perguntou Ha. Subitamente urgente. A polícia fez uma busca completa depois do roubo? Não. Eles foram superficiais. Disseram que eram apenas adolescentes da vizinhança. O olhar que Hayes, Johnson e Davis trocaram disse tudo. Se o distintivo estivesse escondido em algum lugar na casa da velha, eles teriam as evidências físicas necessárias para derrubar não apenas Reeves, mas potencialmente todo o empreendimento criminoso. Enquanto isso, sem o conhecimento de ninguém no grupo, o chefe de polícia Rivera assinou uma ordem de transferência urgente para o policial Reeves, enviando-o para uma pequena delegacia na fronteira com o México. A transferência entraria em vigor em 72 horas, tempo suficiente para que qualquer investigação preliminar despistasse seu principal suspeito. O que nenhum deles poderia ter previsto era que a mãozinha que apontou para um policial corrupto no tribunal estava prestes a desencadear não apenas a queda de alguns policiais desonestos, mas expor todo um sistema construído com base no preconceito e na exploração dos mais vulneráveis. Na casa da mãe de Tânia, uma busca meticulosa começou às 5h30 da manhã. O promotor Hayes havia obtido um mandado de emergência assinado por um juiz federal, ignorando a jurisdição local para impedir a interferência do Departamento de Polícia de Oakwood. Durante 2 horas, a equipe de investigadores forenses vasculhou cada centímetro do pequeno apartamento. Nada, suspirou Johnson, parecendo derrotado. Se o distintivo estava aqui, foi removido. Foi então que Isaiah, que observava com os olhos arregalados, puxou a manga do Dr. Davis. A coisa brilhante caiu aqui, disse ele, apontando para um pequeno vão entre o sofá velho e a parede. Fez um barulho ao bater no chão. Os investigadores moveram os móveis pesados com cuidado. Nada estava visível. Mas quando usaram uma pequena câmera de fibra óptica para examinar a rachadura no rodapé, lá estava, o distintivo personalizado, do policial Reeves em uma pequena abertura, com as iniciais TR gravadas no verso. Nós pegamos você agora, murmurou Hayes, com os olhos brilhando de determinação enquanto segurava a evidência com uma pinça e a colocava em um saco plástico. O que aconteceu nas 24 horas seguintes pareceu um filme de ação acelerado.
Enquanto o promotor Hayes solicitava mandados de prisão e busca nas casas dos 4 policiais suspeitos, o chefe Rivera estava em seu escritório preparando a papelada para a transferência imediata de Reeves. Aquele maldito garoto, murmurou Rivera para si mesmo, sem perceber que sua secretária, Sandra Pearson, estava escutando pela porta entreaberta. Anos construindo esse esquema e uma criança de 3 anos vai estragar tudo. Sandra Pearson, que trabalhou no departamento por 2 décadas, sempre leal e discreta, fez algo diferente naquela manhã. Pegou o telefone e discou um número que havia guardado durante anos, mas nunca teve coragem de usar. O Disque Denúncia do FBI. O jornal digital local, o Oakwood Herald, recebeu uma denúncia anônima às 14 horas. Às 15 horas, eles publicaram uma matéria questionando a transferência repentina do policial Reeves. Às 16 horas, os principais veículos de notícias nacionais especulavam sobre o caso, envolvendo uma criança de 3 anos que havia identificado um policial corrupto. O sargento Peterson dirigia para uma reunião de emergência em um armazém abandonado, nos arredores da cidade, quando viu os primeiros carros do FBI bloqueando a entrada. Tentou dar meia volta, mas era tarde demais. Naquela mesma noite, o policial Reeves assistia ao noticiário em seu apartamento com uma mala meio pronta perto da porta. Seu telefone tocava sem parar. Ligações de Peterson, do advogado da associação, policial do chefe Rivera. Ele ignorou todas. Estamos ao vivo em frente ao departamento de polícia de Oakwood, onde agentes federais acabaram de entrar com mandados de busca e apreensão, anunciou o repórter. Fontes confirmaram que a investigação envolveu uma série de assaltos contra idosos negros e latinos. A campainha tocou. Reeves sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Na manhã seguinte, a primeira página do Oakwood Herald estampava uma foto de 4 policiais algemados sendo escoltados para fora do departamento. A legenda dizia: "A verdade da boca de uma criança, esquema de corrupção policial exposto por menino de 3 anos." No Tribunal Federal, uma semana depois, a juíza Martha Coleman lançou um olhar severo para os réus. O tribunal estava lotado de familiares das vítimas, repórteres, e na primeira fila, Tanya Wilson segurando a Isaiah no colo. "Esses homens juraram proteger e servir", declarou a promotora Hayes em sua declaração inicial. "Em vez disso, eles exploraram sua autoridade para aterrorizar os mais vulneráveis entre nós. Selecionaram vítimas idosas, predominantemente negras e latinas, acreditando que seriam alvos fáceis, que suas vozes jamais seriam ouvidas." Ela fez uma pausa e se virou para a Isaiah. Eles não contavam com a voz de uma criança. Uma voz que não conhecia preconceito, não conhecia medo e reconhecia a verdade quando a via. O julgamento durou apenas 3 dias. As provas eram contundentes. O distintivo, os extratos bancários, os depoimentos de outras vítimas que finalmente se sentiram seguras para falar e o depoimento surpreendentemente claro de Isaiah, prestado em uma sala especial adaptada para crianças. Quando o veredito final foi lido, culpado em todas as acusações, um silêncio reverente tomou conta da sala. Então, lentamente, uma senhora idosa na segunda fileira começou a bater palmas. Logo, toda a galeria se juntou a uma ovação de pé que pareceu não ter fim. Do lado de fora do tribunal, sob o flash incessante das câmeras, um repórter abordou Tanya. "Qual é a sensação de saber que seu filho mudou um sistema inteiro?" Tanya olhou para Isaiah, que brincava distraidamente com um pequeno caminhão de bombeiros, completamente alheio ao fato de ter se tornado um símbolo de justiça e mudança. "Acho que é isso que precisamos aprender", ela respondeu, sua voz ganhando força a cada palavra. "Ver o mundo pelos olhos de uma criança, sem preconceito, sem medo de apontar o dedo para o que está errado, mesmo quando o errado usa uniforme e carrega um distintivo." 6 meses após o julgamento que abalou Oakwood, a cidade havia se transformado.
O que começou com duas simples palavras de uma criança de 3 anos desencadeou profundas mudanças estruturais no sistema de justiça criminal. O programa Isaías, como foi oficialmente nomeado, passou a exigir que todas as investigações envolvendo minorias fossem supervisionadas automaticamente por um comitê civil independente. Câmeras corporais com transmissão ao vivo tornaram-se obrigatórias e um sistema pioneiro de detecção de padrões baseado em IA identificou comportamentos suspeitos de policiais. Nunca imaginei que meu filho mudaria as leis, disse Tânia Wilson durante a cerimônia de inauguração do novo Centro de Justiça Comunitária que leva o nome de Isaiah. Agora trabalhando como coordenadora de um programa que une a polícia e comunidades marginalizadas, ela havia encontrado sua verdadeira vocação. Do outro lado da cidade, nas grades da Penitenciária Federal de Segurança Máxima, o ex-policial Thomas Reeves assistia à cerimônia em uma pequena TV. Sua sentença de 25 anos sem possibilidade de liberdade condicional parecia ainda mais pesada ao ver o pequeno Isaiah, agora com 4 anos, cortar a fita com uma tesoura de plástico colorida. "Desligue isso!", murmurou o ex-chefe Rivera, também cumprindo pena no mesmo complexo prisional. Seu cabelo, antes perfeitamente tingido, agora exibia raízes brancas, um pequeno símbolo da dignidade que ele havia perdido junto com seu império criminoso. A investigação revelou que o esquema que visava idosos negros e latinos já durava mais de uma década. Mais de 50 policiais foram demitidos e 11 estavam cumprindo penas pesadas. Os 12 milhões de dólares recuperados de contas offshore foram destinados a um fundo de indenização para as vítimas. "O caso Isaiah mudou tudo", explicou Hayes, agora procuradora-geral, em sua palestra na Faculdade de Direito de Harvard. "Isso nos forçou a reconhecer que o preconceito não é apenas um problema individual, mas sistêmico. Quando instituições inteiras são construídas com base no preconceito, elas falham justamente com aqueles que deveriam proteger mais." A mãe de Tânia se recuperou do trauma e se tornou uma defensora influente das vítimas idosas de crimes. Seu depoimento perante o Congresso foi crucial para a aprovação da Lei de Comunidades Vulneráveis. O detetive aposentado Johnson finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Após anos sendo chamado de paranoico e difícil, ele foi condecorado com a Medalha de Honra Civil e convidado a liderar a Comissão de Reforma Policial. Isaiah cresceu alheio à fama. Para ele, policiais não eram mais figuras ameaçadoras. A nova geração de policiais, treinada sob rigorosos protocolos anti-preconceito, visitava sua escola com frequência para sessões educativas. "As crianças enxergam a verdade que os adultos frequentemente ignoram", observou a Dra. Davis em seu novo livro best-seller sobre percepção infantil. "Elas não são cegadas por uniformes, status ou poder. Elas enxergam as pessoas como elas realmente são." No último dia de aula, a professora de Isaiah perguntou a cada criança o que ela queria ser quando crescesse. Quando chegou a sua vez, ele respondeu sem hesitar: "Quero ser juiz para garantir que todos sejam tratados com igualdade." A sala explodiu em aplausos, embora Isaiah não entendesse bem o porquê. Para ele, era simplesmente a coisa certa a fazer. Em uma fria manhã de inverno, 2 anos após o julgamento histórico, Tânia encontrou um envelope no correio. Dentro havia um cheque de indenização substancial e uma carta. Era de Sandra Pearson, ex-secretária do chefe Rivera, que agora comandava o programa de proteção a denunciantes. "Passei anos em silêncio testemunhando injustiças por medo", escreveu ela. "Seu filho me ensinou que coragem não tem idade. Às vezes bastam 2 palavras simples para mudar o mundo." Tânia sorriu ao ver a Isaiah brincando no quintal com seu novo amigo, filho de um dos policiais aposentados que agora trabalhava no programa comunitário. As crianças corriam despreocupadas, alheias às barreiras que haviam quebrado juntas. "A verdadeira justiça", refletiu Tânia,
não consiste apenas em punir os culpados, mas em construir um mundo onde nossos filhos possam crescer sem medo daqueles que juram protegê-los. A história de Isaías nos lembra que às vezes é preciso a inocência de uma criança para expor as verdades mais duras. Em um mundo de complexidades, adultas e sistemas falidos, talvez nossa maior esperança esteja na simplicidade da verdade vista por olhos que ainda não aprenderam a desviar o olhar.